Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, aqui é o Alan Flor para mais um episódio do IndefCast, o podcast da independência e da educação financeira. Hoje, no episódio número 48, eu quero trazer para vocês uma informação que é muito importante. E, na verdade, se trata de desfazer um paradigma muito comum, não só entre os empresários, mas também entre os líderes, de um modo geral, dentro de qualquer atividade empresarial e, obviamente, também dentro do nosso projeto. Eu falei a respeito disso na última quarta-feira, em uma reunião de expansão, junto com os empresários lá da rede do Hélio. Eu faço parte dessa reunião, tenho participado e eu realmente compartilhei esse ponto da informação que é fundamental para nós empresários. Qual é esse paradigma que muitos empresários trazem consigo, trazem em sua consciência e que, na verdade, todos nós precisamos nos reposicionar a respeito disso, corrigindo esse equívoco. Eu classifico isso como um erro, pensar nesse conceito da maneira como ele vem sendo pensado no meio empresarial. E, obviamente, não fui eu que tive esse insight. Eu aprendi isso de quem? Eu aprendi dos meus líderes, eu aprendi dos meus mentores que, graças a paciência deles, eles puderam me reposicionar a respeito dessa questão. Qual é essa questão? Se não todos vocês, pelo menos a maioria de vocês, já afirmaram ou já ouviram alguém afirmar e concordaram que o sucesso, de um modo geral, está fora da zona de conforto. Ou vocês ouviram a afirmação seguinte: saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Muitos de vocês já disseram isso. E eu quero hoje refazer esse tipo de colocação para que a gente siga na nossa atividade com o conceito mais adequado para nós empresários. O que é realmente a zona de conforto? Vamos parar para refletir a respeito disso aqui. Zona de conforto, vejam bem, zona de conforto são aquelas coisas que nós fazemos habitualmente, sem muito esforço. Aquelas coisas que são ridiculamente fáceis para nós fazermos, como, por exemplo, para você que está ouvindo aí, eu tenho certeza disso, dirigir um veículo, pilotar, você conduzir o seu carro, né? A gente fala, quando criança, de pilotar o veículo, né? Dirigir o seu veículo. Quando nós aprendemos a dirigir o nosso veículo, quando nós fomos ter a nossa habilitação, realmente era difícil. Vocês se lembram disso, a dificuldade de acionar o comando da marcha, você olhava para o câmbio, você confundia nos pés o momento de acionar a embreagem, o momento de acelerar e combinar a embreagem com a mudança de marcha e por aí vai. Sendo que hoje você só não dirige de olhos fechados porque você colocaria em risco outras pessoas no trânsito. Senão você dirigiria de olhos fechados em um ambiente aberto, sem trânsito. Isso é o quê? É zona de conforto. Mesmo em um cruzamento cheio de trânsito, cheio de problemas, o que você faz? Você olha ali aquela situação e fala, vixe, aqui tá difícil, mas você vai tocando o veículo e sai sem nenhum problema. Isso é um exemplo assim bem simples de zona de conforto. E, na verdade, é exatamente como você deveria trabalhar, ou seja, nessa zona de conforto, dentro de atividades que te trariam resultados, como, por exemplo, mais saúde e mais dinheiro, para usar aqui 2 exemplos.
Na verdade, pessoal, todo ser humano busca conforto. Todo ser humano busca conforto, situações confortáveis. Exemplo, a busca por liberdade econômica e financeira, pela independência financeira. Por que as pessoas buscam independência financeira? Porque elas sabem que isso traz conforto, traz liberdade de escolha, liberdade geográfica, traz uma liberdade de um modo geral. A busca por bons relacionamentos. As pessoas querem porque sabem que isso traz conforto. A busca por se tornar um bom comunicador. As pessoas querem porque isso traz situações confortáveis. E é por isso que ela vai e frequenta um curso de oratória, ela lê um livro a respeito do assunto, etc e tal. Tudo isso são coisas que estão relacionadas à busca por conforto. Agora, o resultado que é esse conforto, ele pressupõe, portanto, que você precise fazer coisas que estão atreladas a esse resultado, como, por exemplo, no nosso negócio, se conectar com outros seres humanos, fazer amigos, conectar emocionalmente outras pessoas com os benefícios dos nossos produtos e tudo mais que está relacionado, ensinar as pessoas a respeito dos básicos. Agora, é importante que essas atividades que estão abaixo do resultado, a base que traz os resultados, é muito importante que elas estejam, essas atividades, dentro da nossa zona de conforto. E isso nem sempre ocorre em razão da mentalidade de dieta. O que é a mentalidade de dieta? Usando um exemplo bem simples, quando você fala que vai fazer uma determinada dieta para perder 15 quilos, eu vou usar esse exemplo, para você perder ou para você emagrecer 15 quilos, e você fica contando com aquela expectativa, contando com esse momento, porque então você vai poder se livrar desse regime de reeducação alimentar, dessa dieta. E quando você conquista essa meta, quando você emagrece 15 quilos, você fala o seguinte: graças a Deus eu conquistei isso, agora eu estou livre. Essa é a mentalidade de dieta. Porque quando a pessoa pensa que, entre aspas, eu estou livre agora, o que ela faz? Até para se premiar, ela vai se permitir fazer coisas que ela gosta de fazer, como, por exemplo, frequentar um rodízio de pizza, ou frequentar uma churrascaria, ou comer essa ou aquela besteira, como a gente diz, e, consequentemente, a pessoa emagrece 15 quilos, mas depois ela engorda 20 quilos. Por quê? Porque ela seguiu com uma mentalidade de dieta. É o que acontece com os empresários quando, por exemplo, eles precisam prospectar pessoas, por exemplo, falar com 10 ou 20 pessoas por dia, e quando ela termina esse trabalho tendo falado com a 7ª pessoa, ela se sente aliviada. Ela fala aquela expressão, né? Graças a Deus, eu terminei por hoje, consegui convidar o fulano, o Beltrano, e tá bom por hoje. Essa é a mentalidade de dieta, ou seja, a pessoa está se sacrificando, ela não está desempenhando o que ela precisa fazer, seja no negócio ou qualquer outra área da vida, com satisfação, com prazer. Enfim, esta atividade está fora da zona de conforto. Quando você fala saia da zona de conforto, fica aquele conceito, você sai e volta para a zona de conforto, sai e volta para dentro da zona de conforto. E não é bem assim, não é? Alto desempenho não significa necessariamente alto sacrifício. Alto desempenho de verdade, pessoal, ele precisa, esse conceito, ser fruto de pegar as coisas e transformar em hábitos, até que elas se automatizem
e se tornem mais fáceis de fazer. Isso é colocar dentro da zona de conforto. Quando você transforma aquilo que vai te trazer mais resultado, mais dinheiro, mais bons relacionamentos, mais saúde, transforma essas atividades que trazem os resultados em hábitos, até que isso se automatize, faça parte da sua identidade e, consequentemente, se torne algo fácil e algo ridiculamente fácil. Isso é possível, esse é o meu desafio atual, é nisso que eu estou trabalhando e eu recomendo que todos nós trabalhemos nisso, obviamente com as recomendações e orientações da linha ascendente. Mas como, Alan, fazer isso? Evitando essa mentalidade de dieta, entendendo que você precisa pegar as coisas que estão relacionadas aos básicos do seu negócio e fazer com que essas coisas sejam coisas prazerosas, que sejam coisas que se tornaram hábitos realmente. Não é? A mentalidade de dieta, algumas pessoas chamam de mentalidade de aposentadoria, que é uma mentalidade de mediocridade, uma mentalidade medíocre, né? De a pessoa ter a meta de parar de trabalhar com tantos anos de idade, como se trabalhar fosse um sacrifício, não é? E não é muito raro a pessoa se envolver no nosso negócio, no nosso modelo de atividade e perguntar a partir de quando ela pode parar de trabalhar. E isso é o que? A mentalidade de aposentadoria. A pessoa, ela está partindo do pressuposto de que o trabalho a ser desenvolvido é um sacrifício. E eu repito, autossacrifício não tem nada a ver com autodesempenho. O autodesempenho não precisa ser autossacrifício. O que você precisa fazer? Você precisa mudar um pouquinho de cada vez, pega uma coisa simples e segue com consistência e vai colocando ou tirando mais coisas aos poucos. Um pouco de cada vez. Se você quer um resultado duradouro, é mais importante você ser sustentável em uma coisa só do que você querer fazer uma quantidade enorme de coisas. Na maioria das vezes, preste atenção, você não está com preguiça e você não está cansado, você só está sobrecarregado mentalmente. E partindo disso que eu disse, pessoal, até aqui, a lição a ser entendida é a seguinte: nós temos que usar a nossa zona de conforto. O seu objetivo real precisa ser trazer as coisas para dentro da sua zona de conforto, ao invés de ficar a vida inteira se sacrificando, sofrendo, porque isso não é sustentável. Você precisa evitar a mentalidade de sair entre aspas aqui que eu estou colocando, da zona de conforto. Essa mentalidade faz você querer, muitas vezes, fazer 10, 15, 20 coisas novas ao mesmo tempo e você não dá conta. Você não dá conta. Eu falei na quarta-feira passada também sobre o princípio da nutrição, que vai te dar a sustentabilidade. O que é o princípio da nutrição, Alan? Você precisa estar nutrindo também a sua mente, porque nada dura para sempre. Por exemplo, a capacitação do nosso negócio, ela não pressupõe um tempo determinado. Você precisa estar diariamente lendo, ouvindo os áudios e participando dos eventos, com compromisso na sua agenda com os eventos, mas principalmente numa projeção diária, lendo e ouvindo os áudios. Essa é a capacitação mais básica que tem, além dos eventos. É o princípio da nutrição, que vai, na verdade, conduzir você nesse conceito de você trazer as coisas para dentro da sua zona de conforto. A doutora Virginia Satir é uma psicoterapeuta muito famosa nos Estados Unidos. Ela diz que existe algo pelo qual o ser humano luta, e luta muito mais do que a própria sobrevivência. O que é esse algo? A familiaridade, o conforto. Todos nós queremos conforto, assim como qualquer ser humano. E nós podemos usar isso a nosso favor. Fazendo o quê?
coisas que hoje são desconfortáveis, enfrentando as coisas que são desconfortáveis, mas que amanhã vão se tornar confortáveis. Lembra do conceito de dirigir o carro? Que eu falei brincando de pilotar o veículo? É o mesmo conceito. Imagine se a atividade de conectar emocionalmente outras pessoas, convidá-las, despertar interesse fosse tão simples quanto dirigir um veículo. Para onde você iria dentro do nosso projeto? O que aconteceria com a sua vida e com a sua família? Para refletir a respeito disso, não é? Outro exemplo, atividade física. Atividade física, se você quer ter saúde para viver muito tempo e com qualidade, você precisa fazer coisas que hoje são desconfortáveis nesse campo para que amanhã elas se tornem naturais e confortáveis. E você precisa criar estímulos, naturalmente, que te levem a esse conforto. No nosso negócio, por exemplo, trabalhar no passo 1 do padrão de 8 passos. Você revisar e redefinir com mais clareza o que você quer para a sua vida, qual é o seu sonho. O que você quer ter como propósito de vida e que você quer alcançar. Isso vai trazer o quê? Estímulo que vai fazer você colocar essa máquina para funcionar. Qual é essa máquina? A sua cabeça, o seu corpo e a sua vontade como ser humano. Então isso é muito importante. É melhor você estabelecer uma coisa que você pode fazer consistentemente, uma ou duas, vamos dizer aqui, uma ou duas, que você pode fazer consistentemente. Simplificar as coisas, fazer menos e com mais consistência. Isso tira a sua ansiedade, porque você sabe que depois você pode ir aumentando aos poucos as coisas. E é muito importante, tem um livro que se chama A Única Coisa, eu acho que eu já falei a respeito desse livro, A Única Coisa, não é? Que é um livro a respeito de foco e fala um pouco a respeito disso. Não é? Inclusive trazendo a última pesquisa a respeito do tema, que na verdade já superou aquela conclusão dos 21 dias para se formar um hábito. As últimas pesquisas a respeito disso dizem que você precisa de 66 dias, vamos dizer entre aspas, 2 meses para formar um hábito novo. Todos podem ter uma segurança de que se você começar um hábito novo, um só. Daqui a pouco você tem 2 hábitos novos, você vai acrescentando coisas aos poucos. Depois 3, 4, 5, 10 e assim sucessivamente. Esse é o processo. Nada acontece do dia para a noite, mas você precisa ter certeza de que você está seguindo em um caminho. E é exatamente com esse conceito que nós trabalhamos. Então, pessoal, primeiro ponto. Você precisa entender que o seu objetivo real é levar as coisas para dentro da sua zona de conforto. Você não tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que ampliar a sua zona de conforto para incluir nela coisas importantes para o seu negócio, para suas metas e resultados. Para que essas coisas sejam coisas que façam parte da sua identidade. Você faça isso de um modo natural, sem sofrimento. Muitas coisas novas ao mesmo tempo atrapalha, você não dá conta. Você tem que pegar coisinhas pequenas e ir trabalhando ponto por ponto, formando pequenos hábitos que vão se ampliando. Você precisa desenvolver, para isso, força de vontade. Força de vontade. No processo de criação de hábitos novos, que é a ampliação da sua zona de conforto, a força de vontade é fundamental. E a força de vontade funciona como um músculo, é como se fosse frequentar a academia. Basta você treinar que a força de vontade cresce. Algumas pessoas não falam força de vontade, usam uma palavra que é equivalente. Qual é essa palavra? Dedicação. Dedicação. É o mesmo que força de vontade. Fatores que reduzem a sua força de vontade. Prestem atenção, pessoal. Redes sociais, obviamente não, quando eu falo redes sociais, usando corretamente, mas quando você está com tempo livre, fica ali rodando o feed, sem um objetivo, só vendo a vida dos outros, e isso vai minando a sua capacidade de se dedicar ao que interessa, a sua força de vontade. Noticiário na televisão ou no rádio, vícios em geral, sono de má qualidade, baixo nível de glicose, estresse, que é aquela raiva contida,
você não saber falar não, ou em outras palavras, você fica falando sim para coisas que você gostaria de falar não. Tomar decisões que nós chamamos de fadiga decisional, isso mina a tua força de vontade. Né? Algumas pessoas acham que o dono do Facebook ou o dono da Apple, já falecido, Steve Jobs, eles usavam a mesma roupa todos os dias por falsa modéstia ou essa ou aquela razão. Não, aquilo lá eles usavam, eles adotavam esse estilo de comportamento para ter uma decisão a menos para tomar ao longo do dia ao acordar, que é escolher roupa. Porque tomar decisões traz a fadiga decisional, mina a força de vontade. Os grandes empresários sabem disso. Falta de autoconhecimento, evitar gratificações imediatas, você ficar com os olhos 100% só no futuro e só sofrendo no dia de hoje. Você precisa se premiar também no dia de hoje, se recompensar, ter prazeres no dia de hoje, senão você vai se revoltar com a vida, se você não tiver alguns prazeres no dia de hoje e se recompensar pelas pequenas metas que você alcança, por mais pequenas que sejam. E os fatores que aumentam a sua força de vontade, que é meditar, escutar coisa boa, ler coisa boa, reduzir as decisões diárias para, obviamente, centrar no que interessa só essas decisões, priorizar o período da manhã do seu dia até o horário de almoço. Por exemplo, você coloca o objetivo de fazer 3 coisas importantes do dia no período da manhã, ou seja, no horário de almoço você já tem 3 vitórias. Fazer atividade física diariamente aumenta a sua força de vontade e por aí vai, pessoal, e por aí vai. Para encerrar nesse episódio aqui, o que eu quero dizer em complemento? Porque no próximo episódio nós vamos complementar esse episódio. As 2 habilidades mais importantes do século XXI. Aprender a se focar, número 1. E a habilidade número 2, aprender a aprender. É isso que você precisa. Porque é assim que você aprende essas 2 habilidades, a se focar e aprender novas tecnologias de aprendizagem para você aprender com mais facilidade, pode vir crise econômica, pode vir pandemia, porque do ponto de vista profissional e financeiro você não é atingido, porque você sempre está se adaptando. Você conquista uma autonomia. Você se torna plenamente autônomo quando você aprende a se focar nas coisas, a não se distrair com o ruído do mundo lá fora, que é um mundo repleto de informações na era de informação, cheio de telas que estão aí para te distrair. Então você se coloca como um profissional singular na nova economia quando você sabe se focar e quando você sabe aprender, porque aí você se adapta em qualquer situação. Lembrando que profissões estão desaparecendo, atividades, as mais variadas, estão se tornando desnecessárias no contexto atual. Temos hoje trabalhos que não existem mais e que era muito praticado esse trabalho há 15, 20 anos atrás. E pessoas que só sabiam fazer uma coisa estão completamente sem rumo. Aprenda a se focar e aprenda a aprender, porque assim você pode se adaptar, não importa o que aconteça, e você precisa se focar e aprender em que contexto, mais precisamente? Na formação de hábitos que estão relacionados àquilo que você quer, ao seu negócio ou à sua profissão. No próximo episódio, na segunda que vem, eu quero falar para vocês, em continuidade ao episódio de hoje, o que acelera o processo de formação de hábitos, o que vai acelerar isso. E eu vou deixar para a semana que vem, não é? Como que você vai pegar os hábitos que você quer criar e acelerar esse processo desenvolvendo autoconfiança. Você vai aos poucos cumprindo a sua palavra e desenvolve autoconfiança. Isso está relacionado àquilo que tribos primitivas faziam e que os antropólogos descobriram a importância disso. Vai ser a continuidade desse episódio e vai ser a parte principal, porque nessa parte eu vou trazer
uma recomendação para as pessoas que buscam a liderança. É isso, pessoal. Se fez sentido essa mensagem, esse conceito de sair da zona de conforto ou ampliar a sua zona de conforto, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e vamos acompanhando aí até este mês de dezembro estas informações. E eu conto com a presença de vocês aqui. Uma ótima semana a todos, que Deus te abençoe e sucesso. Até a próxima oportunidade, segunda que vem, pessoal, dando continuidade a essas informações. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal.